ok? Vou esperar dar o ok aqui, eu faço a apresentação formal. Então, boa noite a todas e todas. Sejam bem-vindos ao 14º ciclo de debates de Direito Administrativo da Comissão de Direito Administrativo do Instituto dos Advogados Brasileiros. O ciclo de debates é um evento, né, Oscar, que nós já temos feito já há algum tempo, desde que eu assumi a presidência da Comissão de Direito Administrativo do Instituto dos Advogados Brasileiros. É sempre um conjunto de debates sobre matérias que sejam importantes em relação ao direito administrativo, que sejam relevantes para a comunidade acadêmica e que sejam desafios também para a advocacia. Nesse primeiro ciclo de debate do ano de 2023, nós destacamos e decidimos olhar novamente para a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021. E todos nós sabemos é uma lei que teve um prazo diferido na sua eficácia normativa, ou seja, houve uma vacatio legis mais ampla para garantir que a administração pública se preparasse em relação a 8666 de 93, né? E, portanto, trouxe para a gente novas perspectivas que precisam ser debatidas, especialmente porque, apesar da lei já ter completado aí quase 2 anos, nós ainda encontramos dificuldades em entender alguns dos seus institutos e algumas problemáticas relativas ao tema. Hoje, para minha alegria, vai estar aqui conosco 3 grandes administrativistas, 3 grandes pesquisadores na matéria. Então, eu queria prestigiar o professor Flávio Garcia, que é uma sumidade em relação ao tema, que está com seu manual de direito administrativo já na 2ª edição, não é isso? Já na 2ª edição, isso, né? Saiu agora, tem um mês, tá fresquinho. Parabéns. O nosso querido doutor Oscar Bittencourt, que é membro da nossa Comissão de Direito Administrativo, procurador municipal, e tem uma atuação também efetiva. O Flávio é também procurador da Fazenda, não é isso? Fazenda Nacional. E o nosso querido Tiago Jordassi, doutor pela UERJ, advogado militante, que domina não só os debates de direito administrativo, mas também de direito penal. Seja bem-vindo, Tiago. E o professor Emerson Moura, professor da Unirio, e presidente aqui da Comissão de Direito Administrativo do Instituto dos Advogados Brasileiros. Hoje, o nosso formato de diálogo é um pouco diferente. Em vez de fazer uma palestra taxativa, onde cada pessoa fala durante muito tempo, nós optamos fazer um diálogo, né? Uma mesa de debate, onde cada um vai ficar responsável por discutir um aspecto específico que ele acha relevante em relação à lei e fazer com que o debate ocorra em relação tanto a contratos e licitações públicas. Como presidente mediador, mas também como palestrante, eu vou começar fazendo uma pergunta para a minha própria pessoa. Então, a minha primeira pergunta que eu vou fazer para iniciar os debates é: por que e como pensar no regime diferenciado para os contratos administrativos? Há necessidade? Então, eu queria inaugurar o debate chamando a atenção para toda a plateia em relação ao que nós consideramos como contrato administrativo. A criação da categoria de contrato administrativo remonta ao Conselho de Estado francês, que verificou a necessidade de criar categorias específicas para lidar com a administração pública. Ou seja, embora inicialmente a gente possa pensar em contrato administrativo como os negócios jurídicos bilaterais, né? Ou seja, como de fato aquela manifestação de vontade de mais de um sujeito para que ele produza efeitos alterando, constituindo ou extinguindo mesmo direitos e obrigações de acordo com a lei, o fato do contrato administrativo ser realizado pela administração pública acaba conduzindo à necessidade de atrair um regime próprio, o tão falado regime jurídico de direito público, que é o regime que gera uma submissão do particular em relação ao Estado para atender o interesse público qualificado. No caso, o interesse público que é objeto daquele respectivo contrato administrativo, né? Então, o contrato administrativo ele demanda um regime próprio que ele não vai se confundir com os contratos da administração pública em geral, ou seja, os negócios jurídicos que ele vai realizar com o particular com uma posição de igualdade, ou seja, sem estar sujeito a um regime jurídico de direito público, e tampouco ele vai se confundir com os negócios jurídicos plurilaterais, ou seja, os convênios, os consórcios, outras modalidades de ajuste que vão ser feitos pela administração pública com mais de um sujeito, visando realizar igualmente interesse público. A própria Constituição Federal de 88, quando ela determina lá no artigo 37, inciso 21, o princípio da obrigatoriedade de licitação em contrato,
ela deixa bem claro que a administração pública ela precisa ter um regime jurídico próprio para as suas contratações de obras, compras, serviços e alienações que demandam, obviamente, nessa busca pelo interesse público e diante de um regime jurídico administrativo, uma disciplina própria para os contratos administrativos e, portanto, uma legislação própria. Tradicionalmente, na doutrina, a gente sempre chamou a atenção para esses caracteres próprios do contrato administrativo, né? O formalismo que envolve o contrato administrativo, com a ideia de que a regra é sua confecção escrita, sem que necessariamente ele tenha forma livre, como são os negócios jurídicos privados do Código Civil. A gente sempre chamou a atenção para a comutatividade, sobre, por um lado, embora ele esteja sob o regime jurídico de direito público, ele precisa ter uma equivalência entre os direitos e obrigações. Mas, embora a gente sempre sustentou que o contrato administrativo tem um formalismo, tem uma comutatividade, tem uma natural bilateralidade, com a existência de direitos e deveres para todos, a realidade é que a principal característica dos contratos administrativos é a preponderância da administração pública. O que eu chamo a atenção com a preponderância da administração pública? A ideia de que a administração pública está numa posição de supremacia que coloca nos contratos administrativos não só cláusulas essenciais. É um erro comum limitar a ideia de que a supremacia da administração pública nos contratos administrativos se limita à imposição das cláusulas exorbitantes. A supremacia da administração pública em face dos contratos administrativos está prevista na própria existência de uma lei que vai regular esses contratos administrativos de uma forma muito mais específica e que vai trazer, portanto, normas que vão colocar essa administração pública numa posição especial. E aí que entra a lei que a gente está trabalhando hoje no debate, que é a Lei 14.133 de 2021. Ela veio suceder não só a antiga Lei Geral de Licitações e Contratos, que é a Lei 8.666 de 93, mas ela acaba também revogando a Lei do Pregão, a Lei 10.520 de 2002, e ela acaba revogando também a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, que é 12.462 de 2011, né? Ela não, na realidade, extingue todo o regime contratual da administração pública, porque existem algumas leis que ainda estão vigentes, né? A própria lei da PPP, 11.079 de 2004, a lei da concessão e permissão de serviço público, que é a lei 8.987 de 94, a lei das contratações por publicidade não foi abrangida na lei, a lei 12.462 de 2011. Mas, na realidade, o que a nova lei vai trazer para a gente é um regime específico e vai trazer algumas transformações. Então, é necessário haver um regime para a administração pública nas suas contratações. A questão é em que medida esse regime, de fato, traz ou não traz mudanças específicas em relação a isso. E uma das questões que chama muita atenção em relação aos novos contratos administrativos, ou melhor, aos contratos administrativos regidos sobre a nova lei, é justamente a discussão do equilíbrio econômico-financeiro. Então, passo a pergunta imediatamente ao professor Flávio Cabral. Como fica a questão do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos na nova lei de licitação, meu amigo? Obrigado primeiro, boa noite a todos, uma honra poder estar participando aqui com o lado do professor Oscar, professor Tiago, o querido amigo e professor Emerson. Para mim, os pedidos dele eu entendo como uma requisição quase, uma sexta-feira, essa sala aqui lotada, parabéns aos alunos. E muito bom discutir essa temática, uma temática que me é muito cara. Eu tenho trabalhado na Procuradoria da Fazenda Nacional só com licitação e contrato, então muito bom poder dividir um pouco aqui as nossas experiências. A pergunta do Emerson sobre a questão do equilíbrio econômico-financeiro e como a nova lei trata, é uma questão primordial porque, vamos lá, até eu sempre explico para os meus alunos, o poder público ele tem as chamadas, como o próprio Emerson mencionou, cláusulas exorbitantes, ele tem uma situação de certas prerrogativas em relação ao particular, pode extinguir unilateralmente, alterar unilateralmente, ter o poder, dever de fiscalização. E eu sempre pergunto para o meu aluno, por que o particular vai fazer um contrato com o poder público, então? Se ele entra numa situação dessa aparentemente desfavorecido, já que as cláusulas exorbitantes pendem a favor do Estado e não contra ele. Eu sempre falo, o particular ele tem uma garantia muito forte no contrato administrativo, que é diferenciada, que ao passo que o poder público detém essas prerrogativas, as cláusulas exorbitantes, por outro lado, o particular tem a garantia do equilíbrio econômico-financeiro. A garantia do equilíbrio econômico-financeiro é a garantia de que durante toda a execução do contrato,
as obrigações ajustadas em termos do que o contratado estimou na sua proposta de custos e de lucro vai ser mantida durante toda a execução do contrato. Ou seja, ele tem uma garantia maior do que existe nos contratos de direito privado, de que o que ele almejava gastar X e lucrar Y, e isso estava na proposta dele, durante o contrato de 1 ano, 2 anos, enfim, durante todo o contrato, essa equação deve ser mantida. É um direito subjetivo que ele tem da manutenção desse equilíbrio. Então, veja, já era assim na 866, essa é uma característica forte dessas contratações, e a nova lei de licitações, ela mais ou menos reproduz as lições da 866, só que ela traz mais detalhes, e no meu ver, ela torna mais claros os institutos. E eu posso mencionar aqui 4 figuras voltadas para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, para garantir que o particular vá ter essa equação assegurada durante todo o contrato. Primeira, a figura do reajuste em sentido estrito, que agora está muito claro na nova lei. Reajuste em sentido estrito vai ser um índice que vai estar previsto já numa cláusula contratual, que vai incidir automaticamente. O objetivo aqui é corrigir uma coisa, inflação. Então pode ser o IGPM, pode ser o IPCA, vai depender da natureza do contrato, do que foi estipulado. Veja que isso só vai incidir depois de 1 ano, e o objetivo é ser automático. Igual eu tô falando, não é para dar mais lucro para o particular. O equilíbrio econômico financeiro também garante que o Estado não pague mais do que o combinado. É simplesmente corrigir a inflação. R$1.000 hoje não significa R$1.000 daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano, R$1.000 já vale menos. Então eu preciso corrigir. Se eu não corrijo, eu desequilibro. Qual o instrumento previsto? Já tinha na 866, mas agora previsto novamente na 1433, muito claro. Reajuste em sentido estrito. Segunda previsão, revisão. Revisão é quando tem um equilíbrio econômico-financeiro decorrente de fatos supervenientes, decorrente de eventos imprevisíveis ou então de consequências imprevisíveis. Pode ser por uma atitude da administração, pode ser decorrente de uma alteração unilateral do contrato, pode ser decorrente de um evento calamitoso, pode ser decorrente de uma alta exacerbada de tributos, enfim. Fato é, ocorreu um fato excepcional ou de consequências excepcionais que afetou os custos daquele contrato, o particular tem direito. A diferença para o reajuste em sentido estrito, e a nova lei deixa claro várias vezes sobre isso, o contratado tem que solicitar. Ele tem que fazer o requerimento para a administração pública analisar se realmente é o caso. Enquanto o reajuste em sentido estrito é automático, é um índice automático, a revisão é um pedido que a administração vai analisar se de fato ocorreu esse evento, se não foi um custo inerente ao risco do negócio, porque não entra aqui a chamada alha ou risco ordinário. Se o sujeito foi um mau gestor dos negócios dele, o contratado, ele comprou com um fornecedor errado, tomou um calote de um fornecedor, por isso ficou no prejuízo, isso é risco do negócio. Risco do negócio não é dever da administração pública reequilibrar. Mas se são situações, reitero, imprevisíveis ou de consequências imprevisíveis, é direito do contratado e dever da administração pública. Então, o segundo mecanismo é revisão. O terceiro, que é uma novidade em relação à lei, que é a repactuação. Não é uma novidade para o direito, porque a gente já tinha isso na administração pública federal, principalmente na Instrução Normativa número 5, de 2017. Mas é uma novidade para as demais esferas, municípios e estados. Repactuação, eu falo, é como se fosse um pedido de revisão, só que voltado especificamente para aqueles contratos com mão de obra, com serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. Eu brinco, claro, eu estou simplificando, mas para facilitar. São aqueles contratos de terceirização. Contrato que você firma com uma empresa para fornecer, por exemplo, o serviço de motorista, de cooperagem, de secretariado. Qual que é a diferença? A diferença é que essas categorias, elas têm pisos salariais. Tem as convenções coletivas de trabalho que fixam, o piso do motorista no município tal é de tantos reais. O piso da secretária é tantos. Só que as convenções coletivas de trabalho, elas são revistas anualmente. Ou seja, o que acontece? Quando o contratado fez a proposta na licitação, ele fez uma proposta de um preço, partindo do pressuposto que ele ia pagar para secretárias que iam trabalhar para o órgão público, de R$2.000. Só que 1 ano depois veio uma nova convenção coletiva falando que agora o piso é 2.200.
Opa, ele vai ter que aumentar o valor do salário. E, via de consequência, se não aumentar o valor que a administração pública vai pagar para ele vai estar no prejuízo. Essa é a ideia da repactuação, para esse tipo de contrato específico. Novamente, tem que pedir, tem que apresentar os cálculos. E uma última figura para encerrar minha fala aqui, que também é uma novidade para a Lei 8666, não é uma novidade no direito, a gente já tinha isso nas PPPs. A nova lei traz a figura da cláusula de matriz de risco. Cláusula de matriz de risco é, na verdade, o Estado se planejando, o Estado falando o que pode acontecer que vai alterar o equilíbrio econômico-financeiro no contrato, antes de acontecer. Será que pode ter uma chuva que vai atrasar uma obra? Por que ele pensa isso? Ele pensa isso porque sempre gera discussão. Teve uma chuva que atrasou a obra 20 dias. Daí o contratado chega e fala, opa, atrasou, eu tive prejuízo. Eu quero reequilíbrio, pede revisão. Daí a administração pública fala, não, chuva é risco do negócio. Ah, não é risco do... E fica uma briga. E daí o contratado entra com uma ação na justiça, suspende, ganha, atrasa, ganha menos dinheiro, não consegue executar a obra. É um rolo frequente que acontece. Então, às vezes, em alguns casos, a administração pública ela pode prever tudo isso antes e colocar como cláusula. Se chover mais de 20 dias, quem vai arcar com os custos é o poder público. Ou é o contratado. Ou 50-50. Não sei. O ponto é, a partir do momento que isso vira cláusula contratual, quando ocorrer o evento, se ocorrer o evento, não cabe discussão, não cabe pedido de revisão. É só cumprir a cláusula que já se encontra mantido o equilíbrio econômico-financeiro. Eu acho, claro, todos esses institutos têm detalhes pontuais, mas eu acho que aqui, para minha fala, é importante demonstrar que eu tenho, então, hoje em dia, para mim isso é benéfico, 4 instrumentos que estão, na minha visão, bem claros na nova lei, para manter essa que é a grande garantia do contratado, que é o equilíbrio econômico-financeiro. Devolvo a palavra, meu querido Emerson. Muito bom. Então, a lei trouxe esse avanço, vamos combinar, em relação à equação econômico-financeira, porque ela dá mais instrumentos para que a gente possa adequar de fato o preço ao objeto. E ela tenta racionalizar um pouco mais a questão da alocação de riscos no contrato, que ela torna de forma mais objetiva, né? Em vez da administração pública pensar em fazer essa adequação econômico-financeira só lá na frente, no momento em que tiver uma dificuldade no contrato, ela já prevê essa matriz de risco ali no momento da contratação e já garante que aquela contratação vai ocorrer de fato a partir de alguns índices idôneos ou a partir de alguns instrumentos adequados e possíveis para que ela possa corrigir essas tomadas. Isso é um avanço importante, Flávio. Mas também parece que a lei ela avança um pouco no que tange a questão da própria previsão da duração do contrato, né? A gente sabe que o contrato administrativo ele é feito para atender o interesse público. E o interesse público, em tese, ele é permanente. Só que o contrato administrativo ele vai depender de uma prévia licitação, ele vai depender de um objeto específico e ele tem que garantir dentro de um Estado republicano também a capacidade de várias pessoas contratarem com a administração pública e, portanto, exercerem esse mundos públicos, né? Em relação ao que tange as regras de duração e prorrogação contratual, como é que você vê isso na nova lei? Flávio, você acha que ela foi realmente melhor ao fazer a diferenciação? Você acha que ela avançou só em alguns aspectos, acabou mantendo ainda um modelo muito taxativo da definição da duração e da prorrogação dos contratos? Como é que você vê essa perspectiva? Perfeito, Emerson. Emerson, também vejo algumas novidades, principalmente em termos práticos, boas. Eu diferente de grande parte de alguns amigos nossos administrativistas que enxergam sempre a lei muito negativa, não, eu busco enxergar o copo meio cheio. Eu tenho visto coisas boas na lei, ou pelo menos eu tenho buscado coisas boas. Sobre a duração do contrato, eu posso destacar aqui que o primeiro ponto positivo, em certa medida, foi a ampliação dos prazos. Por que acontecia? Serviço continuado, que é aquele serviço que a administração pública tem a necessidade daquele objeto contratual para hoje, para amanhã, para o mês seguinte, para o ano seguinte. Ele sempre vai precisar, por exemplo, limpeza do órgão público. Ele não precisa do órgão público limpo, os banheiros limpos só hoje ou só esse ano. Ele vai precisar no outro ano e tudo mais. A antiga lei falava, esse contrato pode ter duração máxima de 60 meses, excepcionalmente prorroga até 72, ou seja, 5 anos a regra, no máximo. E tinha que ter prorrogação, em regra, a cada 12 meses. Podia ter prazo diferente, mas na prática. Dava 12 meses, tinha que fazer um termo aditivo de prorrogação. 12 meses, termo aditivo de prorrogação. Quando chegava no 5º ano,
tá perfeito o serviço sendo executado muito bem, mas uma pena, acabou o prazo, encerra-se uma nova licitação, toda aquela burocracia, edital, planejamento, tá na... A nova lei, ela percebeu que isso gera demanda, isso gera custo, isso gera trabalho. Ela falou, peraí, se a gente sabe que essa é uma necessidade que vai se perpetuar no tempo, por que a gente não pode manter isso um pouquinho mais longo? A novidade da lei, primeiro, serviço continuado agora, o prazo máximo que antes era de 5 anos passa a ser de 10 anos. Opa, já amplia essa questão, ou seja, já poupa tempo. E claro, alguns vão falar, pô, mas e se o serviço estiver sendo mal executado? Não, porque veja que eu estou partindo do pressuposto de serviços bem executados. Porque se forem mal executados, cabe tranquilamente a rescisão. Cabe não, deve haver a rescisão com a aplicação das sanções cabíveis. Aqui é um prazo maior para evitar toda essa burocracia de tempos em tempos. Esse é um primeiro ponto, então. O serviço continuado ampliou, e fora que ampliou para vários outros tipos de serviços específicos. Eu tenho prazos de 15 anos para determinados serviços. Quando tem investimento do contratado, de infraestrutura e tudo mais, o prazo pode ser de 35 anos, ou seja, a lei trouxe prazos maiores em várias hipóteses, mas a mais rotineira é do serviço continuado, que agora é de 10 anos. E a segunda novidade, porque em regra o contrato é firmado enquanto tem dinheiro, tem previsão orçamentária. E como a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é votada todo ano, então a prática é que o contrato fosse firmado por 12 meses. 12 meses, chegou no final, preciso ainda? Preciso. Tem dinheiro? Tem. Faz um termo aditivo, que era toda uma burocracia. A nova lei agora permite que para esses serviços continuados, de cara, eu já posso fazer um contrato de 5 anos. Eu não preciso ficar fazendo 12, termo aditivo, mais 12, termo aditivo, mais 12, termo aditivo. De cara eu já lanço um contrato de 5 anos. Claro, todo ano a administração pública vai analisar se continua vantajoso, vai analisar se tem dinheiro, vai analisar se está sendo bem executado, e ela tem a possibilidade de, não tenho mais dinheiro. Putz, apertou aqui. Orçamento não tem para esse ano. Ou então não é mais do meu interesse. Ela firmou por 5 anos, a vantagem aqui para a administração pública, ela pode rescindir sem ter que pagar a indenização. Porque alguns vão falar, mas rescindir ela não podia antes, rescindir antes do fim do contrato? Já na lei antiga? Podia, mas se rescindiu antes do fim do contrato, por razões de conveniência, oportunidade, alguma coisa, ela tinha que indenizar. A vantagem agora é que faz de cara um contrato de serviço continuado de cara por 5 anos. No terceiro ano, apertou o cinto, não tem orçamento. Rescinde e não tem que indenizar. Ou seja, tornou, na minha leitura, muito mais racional esse processo dos serviços continuados, que são a regra na administração. Esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo também, que sempre foi, 2 outros pontos positivos, que sempre foi uma dúvida, uma briga na doutrina, é contrato de escopo. Contrato de escopo é aquele que você quer a entrega do objeto. Caso mais frequente, obra. A administração pública contrata a obra, ela não quer saber, entreguei a porta, fiz o tijolo. Não, ela quer que você entregue o prédio pronto, toma. E o problema é, atrasa, né? Então você colocou um prazo, daí chegava no final, precisa prorrogar. Vai, prorroga. Daí, tem que prorrogar. Na Lei 8666, tinha que cada prorrogação dessa justificar, tinha que fazer um termo aditivo, você tinha que tomar cuidado com o prazo, se passasse o prazo, daí tinha todo o debate, será que contrato de escopo pode prorrogar depois do fim do prazo? Não pode. Enfim, a nova lei resolve, e é categórica, contrato de escopo se prorroga automaticamente. Porque o que a administração pública quer é o resultado. Claro, pode apurar quem deu causa no atraso, pode responsabilizar quem deu causa no atraso, beleza, mas o contrato é prorrogado automaticamente. Porque eu quero o prédio pronto. Eu não vou falar, agora encerrou, o prédio está pela metade, acabou. Vou fazer uma nova licitação. Não faz sentido. Então, para mim, isso foi um ponto positivo e resolveu uma dúvida doutrinária que tinha. E um último, para finalizar essa minha parte aqui, Emerson, um ponto que não tinha na Lei 8666, na verdade, a Lei 8666 falava que não podia, mas a AGU, TCU, já tinham posições tranquilas que podia. Era contrário ao que estava na lei, era uma interpretação que não pode, mas não é bem assim. E a nova lei positiva esse entendimento consagrado no âmbito da Advocacia Geral da União, que é a possibilidade de ter contrato administrativo por prazo indeterminado. Isso na 8666 falava, não pode
contrato por prazo indeterminado. Mas a AGU já tinha um entendimento, e restou literalmente expresso na nova lei, que, ok, como regra, continua sendo. O contrato não pode ser por prazo indeterminado, contrato administrativo. E qual que é o motivo principal? Porque depende de dinheiro, depende de interesse público, tudo isso. Mas qual que é a hipótese em que pode contrato por prazo indeterminado que a nova lei agora admite? Quando a administração pública for usuária de serviço público prestado em regime de monopólio. Qual que é um exemplo muito comum em quase todos os lugares? Em regra, as concessionárias de fornecimento de energia elétrica costuma ser só uma naquela localidade. Até por questões de logística, de tecnologia, a gente ainda não tem um modelo aqui que eu tenha uma concorrência na mesma localidade entre concessionárias de energia elétrica. O poder público ele tem que fazer um contrato com a concessionária porque o órgão público precisa de luz. Ele faz esse contrato, ou seja, ele é usuário do serviço público. Mas é um serviço público prestado em regime de monopólio. Só quem presta fornecimento de energia elétrica é aquela concessionária. Faz sentido eu colocar prazo para isso? Porque, vamos lá, 2 anos, supondo. 2 anos. Daqui a 2 anos, eu preciso de luz ainda? Óbvio. Vou fazer um novo contrato. Com quem que eu vou contratar? Com a única pessoa que fornece, porque é regime de monopólio. Então não tem por que eu ficar todo ano, a cada 5 anos, a cada 10 anos, fazendo uma nova contratação que demanda tempo, demanda requisitos. Ou seja, eu já faço por prazo indeterminado até, eventualmente, deixar de ser monopólio. Até em algum cenário aparecer um concorrente, opa, daí eu paro esse contrato, faço licitação e tudo mais, sigo as regras normais. Então esse foi um outro ponto, Emerson, que trouxe nesses termos de duração, de prorrogação, de vigência contratual. Num geral, eu achei também positivo por causa disso. Todas essas medidas, eu entendi que foram medidas que buscaram racionalizar a atividade administrativa. Buscaram evitar custos, buscaram tornar uma rotina burocrática mais necessária, mas mais eficiente. Eu, então, enxerguei com bons olhos esses principais instrumentos que eu mencionei aqui para você. Ótimo, Flávio. Por um lado, eu também achei a flexibilização do contrato um pouco melhor, porque ficava aquele desespero na administração pública quando o contrato estava prestes a extinguir, antes da renovação, você precisava fazer uma contratação temporária. Mas, por exemplo, eu acho que se avançou em relação à duração e prorrogação dos contratos, não avançou em relação às garantias, que é acho que um dos grandes problemas em relação ao contrato, né? O contrato administrativo, ele tem que ser garantido porque o que está envolvido ali não é só a soma de valores, mas, acima de tudo, a satisfação do interesse público. Então, me deixa um pouco irritado lá o artigo 96 ter tornado ainda facultativa a previsão de garantia anestal. Porque a facultatividade, por exemplo, de previsão de garantia anestal, ele acaba fazendo que, muitas das vezes, um contrato que seja vultuoso, ele não necessariamente tenha que ter uma garantia específica, né? Embora eu acho que a lei avançou bem ao permitir que o segurado contratado ele escolha qual vai ser a opção de garantia que ele vai ter. Se ele vai querer, de fato, uma caução em dinheiro, se ele vai querer uma caução em dívida pública, se ele vai querer uma seguro-garantia ou uma fiança bancária, né? Então, acho que a lei avança na renovação dos contratos, eu acho que também em relação aos prazos, mas eu acho que em relação às garantias, ela se permanece ainda um pouco, ao meu ver, estagnada, da mesma forma em relação às prerrogativas da administração pública. Eu ainda acho que é genérico o modo como ela trata a modificação unilateral, como ela ainda prevê a extinção unilateral, como ela prevê ainda a aplicação da sanção de inexecução, como ela ainda prevê a encampação. Eu ainda acho que isso é algo que poderia ter sido versado melhor na administração pública, em relação à fiscalização também. O que você achou em relação à fiscalização dos contratos, Flávio? Você acha que a administração pública avançou com a lei na fiscalização do contrato, tendo em vista todos os riscos, né? O risco de não ter garantia, o risco de estar fazendo um contrato por tempo indeterminado, ou você acha que foi tímido o avanço da lei em relação à fiscalização? Obrigado, Emerson. Deixa eu só ouvir uma pergunta de alguém que está assistindo aqui. Gente, só responder a Kelly. Kelly, pregão é forma de licitação, não é um tipo de contrato. Eu faço o pregão, o resultado vai ser firmar um contrato, tá? Então não é um tipo de contrato, é um tipo de licitação, uma modalidade licitatória, igual a concorrência, igual ao diálogo competitivo, igual ao concurso, ok? Faço aqui, fecho o parênteses aqui. Emerson, de fato, sobre a garantia, eu trago eu concordo com você. Na verdade, sobre a garantia, basicamente, repetir 8666
muito lacônico, muito aberto, eu concordo, mas eu daí faço um outro lado, um advogado do diabo aqui, até por atuar do lado da administração. Eu não vislumbro também outros tantos caminhos. Primeiro, um ponto para mim positivo que trouxe foi a figura do stepping clause, que já tinha em PPP, que isso não tinha no MMA, que é a possibilidade justamente da garantia, principalmente para obras de engenharia, ser, opa, a seguradora garante que vai terminar a obra. Tira, ela assume o lugar do contratado e ela executa a obra até o final. Isso eu achei muito positivo. Porque qual que é o problema da garantia aqui, no meu ver, já na 866 continua? A garantia ela tem uma limitação, 10%. 10% não é nada, dependendo do valor do contrato, em termos de uma obra, por exemplo. O sujeito está fazendo pessimamente, rescindir o contrato, pega aquela garantia para cobrir a multa que foi aplicada e tudo mais, mas beleza, no final das contas, o que a gente queria era a obra. A obra fica lá inacabada. Porque aquela garantia de 10% não serve para isso. Mas, por outro lado, se eu coloco uma garantia integral, o preço sobe muito. O valor das propostas fica absurdo. Por isso que eu concordo com você, Emerson, que foi tímido, que não mudou muito, fora o stepping clause para alguns tipos de contrato de engenharia, mas eu não consigo enxergar uma saída. Porque se eu coloco baixo o valor, não serve tanto. Se eu coloco alto, encarece muito o preço das contratações públicas. Então, eu acho que minha opinião é assim porque não tem saída. Pelo menos eu não consigo vislumbrar a curto prazo aqui algum outro modelo, uma outra modelagem de garantias que consiga manter um equilíbrio. Não encareça tanto e, ao mesmo tempo, seja mais efetiva em termos de garantir o sucesso do contrato. Sobre a parte de fiscalização, eu sempre falo, a nova lei, daí de novo, eu sou o otimista aqui da nova lei, né? Eu acho que ela trouxe alguns detalhes maiores da 8666. Claro, ela poderia ter sido mais detalhista, tudo mais, poderia, mas eu já acho positivo ela ter trazido mais dispositivos, mais artigos, parágrafos falando sobre a fiscalização. Porque eu sempre falei e verifico isso na prática. A administração pública, em termos de contratos administrativos, ela tem dois gargalos, dois problemas. Dois problemas que fazem com que o contrato não chegue ao final, com que o objeto seja mal executado, com que pague-se mais. Planejamento. Parte de planejamento, se for mal feita, degringola tudo. Efeito dominó. Isso está numa ponta. A outra ponta é ausência de fiscalização. Ou falta de fiscalização. Só para você ter uma ideia, e aqui eu estou falando da 8666, mas essa lógica, eu dei ontem um curso para um grupo de vereadores no ensino interior e estava falando fiscal do contrato. Vários narraram que nos municípios onde eles trabalham, não tem fiscal do contrato nos contratos que eles firmam. Alguns falam, não, às vezes a gente coloca fiscal se é contrato de obra. Mas todos os outros contratos, não. Nem sabiam do que eu estava falando. E essa é a realidade. A 866 foi muito tímida sobre o fiscal do contrato. Tem uma passagem ali solta, um artiguinho que fala de fiscal, ninguém entende direito. Isso foi muito tímido. Então, a vantagem da nova lei é que, para mim, ela esmiuçou um pouco mais. E ela trouxe uma positivação da posição do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC número 16, que eu também achei muito válido. E eu, antes de ser procurador nacional, fui advogado da União. Eu atuei só com isso, que era o problema da terceirização. Terceirização. A administração pública contrata a empresa A para fornecer o serviço de limpeza. A empresa A tem os seus funcionários. Esses funcionários limpam o órgão público. Mas veja que, apesar deles limparem o órgão público, não existe um vínculo jurídico com o poder público. O vínculo é poder público com a empresa, empresa com os empregados. Os empregados limpam aqui, mas não tem vínculo. E na Lei 8666, isso se repete na nova lei, tem uma cláusula dizendo: encargo trabalhista do contratado não passa para o contratante. Ou seja, a empresa contratada tem alguma dívida trabalhista, alguma coisa, opa, o poder público não tem nada a ver com isso, é problema do contratado. Beleza. Só que na prática, o que estava acontecendo? Contrato de terceirização. A empresa terceirizada não pagava o terceirizado. Não pagava férias, não pagava 13º.
não pagava hora extra. O empregado terceirizado que trabalhava no poder público entrava com ação. Contra ação contra quem? Contra a empresa terceirizada e contra o poder público. Pelo artigo 71 da antiga lei, 8666, falava, opa, encargo trabalhista, eu não tenho que responder ao poder público. Só que a Justiça do Trabalho não entendia assim. O TST falava, responde também. Ponto. De maneira subsidiária, mas responde. Inclusive, editou a súmula 331. A União, à época, ajuizou uma ADC, uma ação direta de constitucionalidade, perguntando para o Supremo Tribunal Federal, STF, e aí? O 71 é constitucional ou não é? Porque o TST não está aplicando. E o Supremo bate o martelo, chega e fala, é constitucional. É constitucional, porém, com a seguinte interpretação. O Estado não responde automaticamente pelas dívidas trabalhistas, mas ele pode responder por culpa em eligendo ou culpa em vigilando. Culpa em eligendo é escolheu mal a empresa terceirizada. Culpa em vigilando é não fiscalizou aquele contrato. Culpa em eligendo quase não tem, porque o poder público faz licitação bonitinha, não é ele que escolhe, salvo o caso de fraude. O problema era culpa em vigilando. O poder público firmava o contrato, lavava as mãos, agora se virem. Eu lembro que na época que eu tinha que defender a União, logo depois desse entendimento do STF, qual que era a única defesa que a gente conseguia ter? Comprovar que fiscalizou o contrato. Eu pedia cópia para os órgãos públicos do processo administrativo, mostrando que entrou em contato com a contratada, que exigiu documentação, que aplicou multa, enfim. 90% dos casos nunca me respondiam os órgãos. Eu tinha que fazer uma defesa no escuro, em tese. Se por acaso tivesse sido juntado, enfim, a União era condenada sempre. Veja que isso mexia no bolso do poder público. Desde então, mudou muito a mentalidade. O poder público já tem notado que, peraí, fiscal do contrato é essencial. E para mim esse é um ponto positivo da nova lei. A nova lei, ela traz isso expresso, o entendimento de como regra não responde por dívida trabalhista. Salvo em contrato de terceirização, com serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, por ausência de fiscalização. Isso está expresso agora, o entendimento da DC 16 está expresso na nova lei. E um outro ponto muito positivo, e eu encerro aqui, Emerson, que eu acho também na nova lei, ela trouxe algo que já tinha lá no âmbito federal, na Instrução Normativa número 5 de 2017, que é uma série de providências que o poder público pode adotar nesses contratos de terceirização. Porque o gargalo da fiscalização está ali. Porque é ali que o poder público acaba sendo responsabilizado. Então, a IN 5 de 2017 já trazia algumas medidas que o poder público podia fazer. Mas era para a administração pública federal. Agora, a nova lei coloca para todo mundo. Como, por exemplo, exigir antes do pagamento a comprovação das quitações da dívida trabalhista. A empresa de serviço fez a limpeza, tem que pagar. Antes de pagar, eu falo, me comprova que você pagou todos os terceirizados. Se você me comprovar, eu te pago. Outra, usar a figura da conta vinculada. Outro instrumento, ou usar o instrumento do fato gerador. A lei traz uma série de previsões que já existiam na IN5, agora para todo mundo, para, de um lado, resguardar o poder público, mas também, e essa é a minha fala de encerramento, Emerson, resguardar isso que é o principal, os terceirizados. Eu já fui chefe da procuradoria no meu estado, e eu já tive cenário da empresa terceirizada não estar pagando os terceirizados, isso há muitos anos. E a secretária tinha que trabalhar, porque ela também não podia abandonar o trabalho, tendo que trabalhar e usando o cheque especial do cartão dela, porque ela não tinha dinheiro para gasolina. Então ela pagava para ir trabalhar. Era dia 8, por exemplo, ela tinha que ter recebido dia 5, ela não tinha recebido. Ela ia de ônibus ou de mototáxi, alguma coisa, usando o limite dela do cartão. Olha que situação horrorosa isso acontecendo debaixo do nariz da administração pública. Então essa medida tem os dois lados. Um lado de interesse público secundário do poder público, de eu não quero ser responsabilizado na justiça por isso. Eu não quero ter que responder de maneira subsidiária porque a empresa terceirizada não pagou os terceirizados. Mas também o lado de proteção da dignidade da pessoa humana. Apesar de não terem um vínculo de concurso, são pessoas que estão lá no dia a dia trabalhando com a gente. A administração pública não pode tapar os olhos e falar isso não é problema nosso.
Então, nesse ponto, Emerson, eu achei positiva a nova lei, porque ela está buscando mecanismos para tornar a fiscalização, em especial nesses tipos de contrato, mais eficiente, mais protetiva. Óbvio, podia melhorar, mas aqui eu entendo, tal qual 8666, os detalhes de como vão ocorrer a fiscalização fica a critério dos regulamentos. A regulamentação que vai detalhar, acho que não deveria estar na lei mesmo os detalhes. Então, acho que os pontos que a lei trouxe foram positivos num geral. Eu gostei. Poderia, claro, ter mais, mas num geral gostei. Como eu disse, talvez eu seja um dos poucos otimistas aqui em relação à lei. Tudo que o Emerson me perguntou, eu enxergo com bons olhos. Não sei se eu estou já com o olhar um pouco viciado aqui ou não, mas seria essa a minha análise, Emerson. Obrigado. Nós que agradecemos, Flávio. De fato, me parece que tem avanços importantes, mas ainda tem muitas dificuldades, né? O problema da fiscalização nos contratos de administração pública é o problema da própria administração pública em fiscalizar as atividades em geral que ela delega. Já dizia o querido Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Se a administração pública ela executa atividade administrativa, ela regula ainda pior. Ela não está preparada ainda para atividade regulatória, inclusive dentro do contrato administrativo. Por isso que ainda o tema do contrato administrativo, ao meu ver, é um tema inacabado na doutrina. Que a gente já sustenta esse regime jurídico de direito público com a submissão ao regime específico, com uma série de prerrogativas e poderes, mas me parece que a administração pública, na hora de exercer talvez a principal prerrogativa, que é a fiscalização, ao meu ver, ainda seja insuficiente. E aí, resultado, os contratos acabam resultando em uma série de descumprimento das normas e leva, obviamente, à inexecução, né? Leva ao inadimplemento, seja total ou seja parcial. E aí, além ainda insiste na questão da discussão do inadimplemento com culpa e sem culpa, ainda com a discussão efetivamente das ações que são de fato previsíveis e ordinários, que o particular poderia de fato atuar e não atuou e, portanto, está sujeito às sanções, ou dos fatos imprevisíveis e excepcionais que estariam excluindo a responsabilização dele. Por isso que eu vou perguntar para o Oscar. Oscar, como é que você vê em relação à nova lei, o que ela traz de novo aí em relação à invalidação do contrato? Você acha que houve uma inversão do pêndulo, né? Ou seja, esse processo de invalidar o contrato mudou com a nova lei? Meu prezado presidente da nossa Comissão de Direito Administrativo do IAB, em nome de quem eu cumprimento todos os demais palestrantes. Veja bem, é muito interessante a questão se houve uma inversão do pêndulo na anulação dos contratos. Na verdade, antigamente nós tínhamos um verdadeiro, como diria o Smith-Esman, nós teríamos um cânone de normalidade, que era representado pela súmula 473. Aquilo que era ilegal não podia produzir efeitos. Havia, então, uma nêmese. A legalidade e a ilegalidade são antíteses perfeitas e a única solução possível era o seu desfazimento. No meu entendimento, na nova lei de licitação, ela traz um salto quântico na teoria da autotutela, porque a verdade, o nosso sistema jurídico administrativo ele estava num ponto de bifurcação. Nós estávamos entre uma evolução e o colapso. E onde é que era o colapso? O colapso em razão do direito administrativo do medo. O direito administrativo do medo, que era a paralisia decisória das autoridades por conta dos processos draconianos de responsabilização. Fora um fato, além da chamada espetacularização da corrupção, em que houve sanções extremadas ao CNPJ de quem praticava ilegalidade, quem praticava malfeitos, e uma certa brandura nas sanções ao CPF de quem praticava. Então, na verdade, nós tivemos o desmantelamento de verdadeiras empresas que produziam riquezas para o nosso país, inclusive prestavam até serviços no exterior, trazendo divisas importantes, e fomos relativamente brandos nos administradores dessas empresas que faziam malfeitos. Pois bem, a nova lei de licitações, ao meu ver, ela vai trazer uma noção de quem falava muito era o Diogo de Figueiredo,
no sentido de que a ilegalidade, ela, princípio, chamado princípio da economia dos valores jurídicos, antes da declaração de ilegalidade, você sempre teria que avaliar eventual inoportunidade ou inconveniência de se declarar essa ilegalidade, simplesmente romper o contrato administrativo com todas as suas consequências negativas, já que um dos postulados do regime administrativo é justamente a continuidade dos serviços públicos. E os contratos administrativos eles são justamente são instrumentais à atividade pública. A nosso sentir, a nova lei de licitações ela se ajustou à jurisprudência do Conselho de Estado francês. Há um caso muito interessante de 2007, que é o chamado Acórdão Société Tropique. Nesse acórdão, o Conselho de Estado francês, em 2007, ele declarou que exatamente que, antes de se cassar um contrato administrativo, deviam ser sopesadas a ilegalidade cometida, as possibilidades de regularização, o prejuízo excessivo ao interesse geral, tudo isso deveria ser considerado. Então, na verdade, a lei de licitações novas, até com certo atraso, ela estabelece um rol exemplificativo de hipóteses onde você vai sopesar a declaração de ilegalidade. Então, a administração agora ela tem que, antes de cassar um contrato administrativo, de declarar a sua ilegalidade, isso tem que haver uma avaliação das consequências de natureza econômico-financeiras, socioambientais e mesmo laborais. Ou seja, qual é a questão? Aquilo que eu havia começado a falar, o cânon de legalidade. Primeiro, nós tínhamos a súmula 473 monolítica. Com a lei 9784 de 99, nós evoluímos. Nós passamos a considerar a administração pública deveria utilizar da sua faculdade convalidatória. Mas essa faculdade convalidatória dessas ilegalidades, ela era um caráter discricionário. A nosso sentir, com a nova lei de licitações, essa convalidação ela passa a ser um ato vinculado. E um ato vinculado onde o modo por excelência de renovação, de se proceder à mantença do contrato público, do contrato administrativo, será por meio das indenizações. Por meio das indenizações. Vejam que o seguinte, chega-se na doutrina, até há quem diga, com muita propriedade, como sempre falo, o professor Marçal ele defende a necessidade de um estudo de impacto invalidatório. Esse estudo de impacto invalidatório, eu entendo que ele não considera as capacidades institucionais dos demais entes da federação que são obrigados a cumprir a lei de licitação. E aí, exatamente dialogando com o que o professor Flávio havia falando brilhantemente, ele fala do local de fala dele é a União. Eu, como procurador municipal, como ente subnacional, que, a meu ver, o município seria até o homem doente da federação, a lei, na verdade, ela é cada vez mais detalhista e ela dificulta a sua aplicação pelos demais entes subnacionais. O professor havia falado da dificuldade de compreensão dos vereadores do curso a qual ele manifestou. Veja bem, professor, a Lei 8666 era de 93, se em 30 anos não haviam ainda captado todos os detalhes da antiga Lei 866, imagine o professor quantos mais anos demorarão para poder perceber os novos detalhes da lei. Mas, nessa questão, voltando ao tema, peço desculpa por esse breve interregno, na verdade, eu acho o interessante a questão da invalidação do contencioso de licitações. Na medida em que a indenização é o instrumento agora de excelência para a sanação dos problemas do contrato administrativo, como é que fica o contencioso? O contencioso, geralmente, quando alguém ingressa com uma ação para anular uma licitação, o faz no pressuposto antigo, pelo menos da Lei 8666, de que a administração pública teria que abrir uma nova licitação,
onde o derrotado da licitação antiga poderia agora, eventualmente, participar de novo. Na medida em que, com a indenização, você pode manter o contrato administrativo, eu acho que o litigante, a advocacia deve ficar atenta para isso, no sentido de, quando fizer uma ação anulatória da licitação, fazer isso como pedido principal, mas ter também como pedido subsidiário um pedido indenizatório daquele que venceu a licitação, mesmo cometendo equívocos, pela eventual perda da chance. Isso é ao meu ver. Também acho uma coisa muito interessante a questão da própria lei agora estabelecer a modulação temporal da declaração de nulidade. Agora o contrato ele pode ser mantido até um ano. Outra coisa também muito interessante também dessa questão da nova lei de licitações é que a lei de licitações ela terminou incorporando um entendimento jurisprudencial de que, em caso da declaração de nulidade, a indenização só deve ser paga pelo custo básico da prestação do serviço. Eu acho aquilo que o STJ fala da teoria do produto bruto. Essa questão foi mantida pela nova lei de licitações. Essas são as minhas considerações, professor, sobre a pergunta que me foi feita. Muito bom, Oscar. Então, a gente acaba vendo aí uma mudança importante em termos de invalidação do contrato administrativo, né? O professor Oscar chamou a atenção para algo importante, esse direito administrativo do medo. Essa necessidade premente que a administração pública tem de controlar os atos e de impor sanção, às vezes justamente em nome do interesse público, mas atingindo o interesse público. As repercussões econômicas que acabam incidindo em um contrato, quando você acaba anulando ele por supostos vícios ou ilegalidades, o impacto econômico final é um impacto muito grande, né? Nesse ponto, Oscar, me parece que a lei traz alguns avanços em relação à extinção, né? Ela traz alguns elementos tradicionais, né? Já estava prevista a extinção unilateral, como prerrogativa da administração pública, né? E já estava prevista a extinção consensual pela conciliação, né? Agora tem mediação, comitês de resolução de disputas junto da decisão arbitral, né? E ainda prevê, obviamente, os mecanismos aí de ressarcimento em caso de anulação, como pagamento, prejuízo, restituição. Minha pergunta para você, o que você destaca, então, de novo, na extinção dos contratos, entendeu? Olha, o que eu destaco é na questão do que há de novo na dissolução dos contratos. Primeiro ponto, a meu ver, é o seguinte: é o que permanece do antigo. Há uma grande confusão sobre o que é extinção do contrato, o que é resolução, o que é rescisão, o que é dissolução. Eu entendo que a lei de licitação ela não trouxe uma maior claridade ao Instituto. Então, por exemplo, que seria, por exemplo, a eventual extinção do contrato administrativo? A extinção do contrato administrativo ela seria a execução perfeita do contrato. A Lei 14.133, ela utiliza diversas maneiras de se falar da resolução da extinção do contrato. Ela fala em recebimento definitivo, no artigo 140. Ela fala em fiel execução. Na verdade, aquelas situações, principalmente da prerrogativa unilateral de pôr fim à contratação, a meu sentir, nós teremos que voltar aos clássicos do direito civil e, na verdade, tratar de uma dissolução dos contratos administrativos. Daí porque eu defendo que, na verdade, a gente tem a resilição do contrato administrativo, ela é unilateral, quando ela é feita por aquela prerrogativa da administração pública. Nós temos o distrato consensual e também temos a resilição, que é quando é o desaparecimento da parte contratada. Em inovações, acho muito importante
lei nova estabelecer que a dissolução do contrato administrativo ela pressupõe o prévio contraditório. A lei ela veio trazer uma solução ao dissídio que existia nas duas turmas de direito público do STJ. A segunda turma do STJ, ela entendia que havia o dever de ampla defesa, enquanto que a primeira turma ela dizia que a rescisão unilateral, e esses eram os termos, a rescisão unilateral era independente do prévio processo administrativo. Então, nesse aspecto, eu acho que houve uma grande inovação na nova lei de licitações. Agora, quanto à questão, a lei ela estabeleceu novidades também com os prazos máximos de suspensão e de tolerância no atraso de pagamentos. O que acontece? Antigamente, você podia pleitear, uma parte contratada, podia pleitear a resolução em razão de uma suspensão da execução do contrato pela administração por 3 meses. Não, por até 120 dias. Ela tinha que tolerar 120 dias de suspensão do contrato. Agora, agora na nova lei, a suspensão da execução por 3 meses seguidos ou intercaladamente já autoriza o contratado a buscar a dissolução do contrato. Há uma outra coisa também muito interessante, nisso eu vou trazer uma controvérsia, que, a meu ver, é o seguinte: a nova lei de licitações ela traz uma centralização de entendimentos, principalmente a centralização de entendimentos que eram praticados pelos órgãos, tanto os administrativos quanto os órgãos de controle federal. Você tem agora a questão, por exemplo, do atraso do pagamento. A nova lei de licitações, ela pressupõe que há o direito a requerer a resolução quando esse atraso for a 2 meses. Antigamente, na Lei 8666, a administração podia passar por até 3 meses sem pagar, que o contratado não podia pleitear a dissolução. A ponderação que eu faço, essa vai ser uma lei de aplicação nacional ou vai ser uma lei de aplicação restrita à União, esses prazos? Porque, no meu entender, essa questão do prazo de pagamento ela teria a ver com o direito financeiro. E no âmbito do direito financeiro, há uma competência legislativa concorrente de estados e municípios para suplementar a legislação financeira. E aí, ao meu ver, entes subnacionais poderiam, por leis próprias, voltar a estabelecer o limite de até 3 meses. E por quê? Porque há a competência privativa da União para legislar sobre direito comercial. E nós temos resoluções da Comissão de Valores Imobiliários que ele exige da companhia a demonstração trimestral de resultados. Então, realmente, se a administração pública ela não paga, deixa de pagar a empresa por mais de 3 meses, isso pode ter uma consequência muito grave na continuidade da empresa. Agora, ao mesmo tempo, você tem que considerar que estados e municípios muitas vezes não têm o mesmo potencial de pagamento, as mesmas forças do erário, para, tal qual na União, poder suportar uma diminuição dessa prerrogativa, desse limite de prazo em que foi fixado. Esses são alguns pontos que eu gostaria de destacar como novos na lei de licitação. Muito bom, professor. Então, assim, foram várias mudanças que os contratos administrativos tiveram na nova lei, mas as licitações também tiveram. Ainda me lembro daquele conceito tradicional que a gente trazia de que licitação era o processo administrativo vinculado e discricionário, né? Vinculado, porque estava vinculado aos pressupostos da lei, e discricionário no que tange à edição das suas próprias normativas no edital, que a administração pública era obrigada a realizar para buscar a melhor proposta ou melhor trabalho artístico, técnico ou científico, né? E contratar e fazer o contrato administrativo. A lei nova trouxe várias mudanças, né? Primeiro, ela ampliou o número de finalidades, né? Agora, a licitação não é só para celebrar a proposta mais vantajosa, isso também mudou, mas é também para garantir tratamento isonômico e justa competição, para evitar contratações com sobrepreço, inexequíveis ou superfaturadas,
é para gerar um incentivo ao desenvolvimento nacional sustentável e é para garantir essa contratação mais vantajosa a partir de um ciclo de vida do produto, né? Agora não é a proposta mais barata, agora é a proposta que seja mais vantajosa, porque todos nós quatro aqui que lidamos diretamente com a administração pública sabemos como é uma excelente licitação para aquisição de computador, para aquisição de determinados materiais, quando a compra ou a aquisição buscava a proposta mais barata como a mais vantajosa, e não aquela que considerava o ciclo de vida. Minha pergunta ainda é para você, Oscar. A nova lei, então, ela muda o regime da licitação pública também e muda também do ponto de vista principiológico, não é isso? Ela traz novos desafios. Quais desafios, ou melhor, quais novos paradigmas éticos, normativos que estão sendo trazidos aí pelos princípios para a administração pública? Olha, nós temos que fazer um pequeno resgate histórico para 8666. Por incrível que pareça, nós temos uma nova lei, mas nós temos um contexto histórico tanto relativamente parecido com a edição da anterior. A Lei de Licitações, 8666, ela é de 1993, e ela veio no rescaldo dos escândalos de corrupção que embasaram o impeachment do presidente Collor em 1992. 30 anos depois, nós temos uma nova lei de licitações que vem também no contexto histórico de diversos escândalos de corrupção. E o mais interessante, escândalos de corrupção numa empresa, numa sociedade de economia mista federal que não se submetia à Lei 8666. Era a Petrobras, o chamado Petrolão, como a imprensa batizou o caso, eram de eventos em licitações da Petrobras, em que, para escândalo de muitos, você tinha, às vezes, uma licitação no sistema Petrobras de convite de um contrato, às vezes, de 5, 10 milhões de reais. Uma coisa que desbordava completamente do convite da Lei 8666, que, inclusive, foi uma boa inovação também na nova lei, na nova licitação, você ter acabado com a modalidade de convite. Não sei se os outros colegas vão concordar comigo, mas eu acho que a modalidade de convite ela se prestava a muitas coisas equivocadas. Então, isso foi uma grande vantagem ter se acabado com essa modalidade. A meu ver, esse catálogo principiológico ela vem dessa origem das leis de licitações. Na medida em que as leis de licitações vêm sempre no escaldo de escândalos políticos, é preciso fazer um catálogo principiológico para poder orientar. E, na verdade, é o seguinte, a nova lei de licitações ela aumentou ainda por cima o catálogo de princípios. O que eu não sei se em que medida isso terá a devida praticidade. Nós temos um entendimento do professor Carlos Arisson Feld contra a principiologia, onde ele diz que o princípio é a arma para preguiçosos na interpretação jurídica. Na verdade, qual é o meu entendimento? A questão de princípios é um dos mais mal explicados na chamada teoria do direito, e isso termina gerando uma consequência ruim para o direito administrativo. Eu acho que a questão dos princípios não se observa que existem os princípios gerais do direito, que vem algo da codificação do direito privado no século XIX, que passava de um paradigma de completude do ordenamento jurídico, então você precisava dos princípios para que você pudesse sanar determinadas lacunas. Nós temos também os princípios jurídicos epistemológicos, eles autorizam um estudo individual dos ramos do direito, razão pela qual a gente conseguiu apartar o direito tributário do direito financeiro, o direito do consumidor do direito civil. E nós temos aqueles chamados princípios constitucionais problemáticos, que elas têm sua origem no Tribunal Constitucional Alemão pós-nazismo, onde havia a necessidade de se proceder à filtragem constitucional da legislação nazifascista. Então, o que eu digo aos advogados, a quem litiga, com a nova lei de licitações?
A nova lei de licitações, ela fala que os princípios eles são utilizados na aplicação desta lei, serão observados os princípios. Então, os princípios, eles continuam, na nova lei de licitação, eles continuam com a função de colmatar lacunas. E o que acontece? Qual é a relevância dos princípios para a prática advocatícia? Um antigo artigo da Lei de 8666, o artigo 3º, que previa os princípios, ele era corriqueiramente utilizado no Superior Tribunal de Justiça para julgar recursos especiais. Então, o catálogo principiológico da nova lei de licitações, ela continua sendo valioso para a advocacia no litígio de licitações, como um suporte para o ajuizamento, para a interposição de recursos especiais. A meu ver, essa continua sendo a função dos princípios na Lei 866, colmatar lacunas. Muito bom. Você chamou atenção para o fato da lei vir justamente depois de escândalos, né? É engraçado pensar que a professora Patrícia Batista chama atenção sempre para isso, né? Toda vez que há uma mudança na conjectura política ou social na administração pública, surge uma nova lei, com a pretensão do papel e da caneta como forma de mudar o comportamento da administração pública, né? Mas, ironicamente, e agora sou eu falando, né, essas leis nunca atendem plenamente ao objetivo delas. Porque, por exemplo, a 14.133 de 2021 pretendia trazer uma resposta melhor para a questão da corrupção na administração pública, e ela tem algum avanço que, por exemplo, além dela ser aplicada para a administração pública direta, autárquica e fundacional, ela é aplicada também para os fundos constitucionais, que é um tema que a gente, em direito administrativo, menospreza, e é onde o dinheiro público sai, fundos penitenciários, os fundos para a saúde, afins. Mas, por exemplo, o artigo 1º exclui as atividades financeiras, que deveriam se sujeitar também a regras claras, né? Assim como a própria lei das estatais, que você chamou a atenção, Oscar, embora ela trouxe a submissão das estatais e das subsidiárias, né, o grande avanço da 13.303 de 2006 é pegar as subsidiárias, que é o grande foco do Petrolão, mas ela, por exemplo, cria lá no artigo 28 a possibilidade de algumas empresas estarem excluídas pelo objeto, empresa pública, ou pela particularidade do parceiro, como uma entidade estrangeira plena. Então, assim, a gente ainda encontra uma certa dificuldade na lei em atender bem esses princípios que visam garantir maior lisura na contratação da administração pública. Eu acho que também a lei de licitação avançou em algumas coisas, mas ficou parada em outras. Por exemplo, a própria lei nova fala que o objeto, além da obra, serviço, compra e alienação, lá do artigo 37, inciso 21, vai abranger tecnologia de informação e comunicação, mas ela não explica nada ou traz nenhuma norma específica sobre isso, né? Ela exclui a operação de crédito e gestão de dívida pública, né? Que é o grande problema hoje em dia, né? Você escolher a instituição financeira, você escolher o contratado, em vez de submeter a um processo de licitação. Claro que eu também destaco alguns avanços. Eu gostei da exclusão da modalidade do convite, Oscar, porque eu acho que o convite é, na realidade, a porta para a corrupção, né? O convite, ele abrangia uma facilidade que, para um país como o nosso, desigual, para alguns municípios pequenos, significava plenamente a realização apenas do convite, né? Qual município pequeno vai fazer uma concorrência, né? Qual município pequeno vai fazer uma tomada? Nenhum deles faziam isso, né? Mas, por exemplo, achei que ela foi tímida em relação ao diálogo competitivo, né? Eu acho que talvez eu gostaria que a lei tivesse aproveitado, aí se o Oscar, o Paulo quiser comentar, fique à vontade. Eu gostaria que a lei tivesse usado o diálogo competitivo como o principal elemento de contratação e não manter a concorrência. Eu acho que o diálogo competitivo, com a possibilidade de você fazer uma fase de diálogo com as empresas, onde elas vão oferecer a melhor solução e a administração pública vai fazer uma licitação a partir disso, era a forma da gente conseguir contratações melhores, porque ainda um dos grandes problemas da administração pública é o planejamento da licitação. Uma das grandes dificuldades da administração pública é ela ter expertise para modelar adequadamente a licitação, porque nem sempre ela quer. Ou melhor, nem sempre ela conhece aquela capacidade.
Assim como acho que os procedimentos auxiliares poderiam ter sido melhores utilizados. Eu acho que o processo de credenciamento ainda ficou muito limitado com o chamamento público da linha anterior. Eu achei que a pré-qualificação abriu espaço para ampliar a corrupção. Eu acho que o procedimento de manifestação de interesse, com o tal chamamento, foi limitado. Eu acho que poderia ter tido uma regulamentação melhor, uma regulamentação maior. Eu acho que o próprio sistema de registro de preço e registro cadastral poderiam ter avançado mais. Eu gostaria de ter visto algumas coisas novas na lei de licitação que não foram feitas, e o que foi feito, eu acho que poderia ter avançado mais, quando não avançou. Mesmo com as fases da licitação, né? A própria ideia de desmembrar a licitação em 7 fases, né? Separar a divulgação do edital da preparação ou da fase preparatória, né? Eu acho que não teve, ao meu ver, um avanço significativo ou um avanço substancial. Eu acho que poderia ter avançado mais. Mas talvez uma das partes que mais me incomoda na lei é o modo como a gente não avançou na parte de responsabilização com sanções penais e administrativas. Não, pelo menos, no modo como a doutrina tem avançado com o tema. E aí eu pergunto para o Tiago, Tiago, qual é o objeto tutelado lá pelos crimes licitatórios para eu definir a responsabilidade penal na matéria da lei de licitação? Bem, boa noite a todos, aos palestrantes, né, Flávio, doutor Oscar, e aí o presidente da comissão, doutor Emerson Moura, pelo convite. Muito obrigado aí pela primeira vez estar aparecendo aqui, né, na comissão para poder discutir esse tema tão importante, né, que muitas pessoas elas entendem como sendo tão muito procedimental, né, mas é uma questão extremamente relevante para o nosso país e também para o direito brasileiro. Esse ponto, né, para nós podermos responder essa pergunta em relação a bem jurídico penalmente tutelado, parece-me que é importante nós entendermos onde essa lei está situada aqui, né, no nosso país, no seu aspecto social e também econômico, né? Só para que nós tenhamos uma percepção mais ou menos histórica, né? No mercantilismo, o que aconteceu em relação ao poder punitivo, né? O mercantilismo ele utilizou uma técnica, né, de confisco da vítima, para que a vítima não pudesse ter o direito, né, na época, antes do mercantilismo, o direito de punir. Ou seja, você tira esse direito da vítima e transfere diretamente para o Estado, para que o Estado venha a punir, né, em nome próprio, não em nome da vítima. Isso é algo demasiadamente importante, né? Ou seja, para o processo penal, né, nós estamos somente revisitando essa questão de importância da vítima agora, né, assim, de forma muito tímida, né? Depois, né, nós entramos então numa fase, claro que eu estou falando assim um pouquinho da história do poder punitivo, né? Nós entramos aí numa fase do industrialismo, né, na Revolução Industrial, né, em que aí nós temos uma dinâmica de reestruturar o poder punitivo, em que no mercantilismo nós tínhamos o quê? O Estado, em que era, na verdade, o Estado, né, tem aquela frase, né, o Estado sou eu, né, de Luís XIV, né, e tem aquela frase importante que fala, qualquer livro de direito administrativo, né, fala na responsabilidade objetiva, né, do direito administrativo, o the king can do no wrong, né, então o rei não pode errar. Então, né, como ele é representante de Deus, ele não pode errar, então inicia-se aí, né, a questão da irresponsabilidade do rei, mas nesse caso, né, na questão do industrialismo, faz-se com que trata uma limitação do poder punitivo, mas não para limitar o poder punitivo, mas para transferir essa questão para outros atores, né? Vem aí a burguesia, né, trazendo essa dinâmica de contrato social, né, que muda bastante essa dinâmica. E aí agora a gente entra numa etapa tecnológica, né, em que nós temos o quê? Uma globalização, em que nós temos então, Estado, né, visto que é o que nos interessa, é um Estado em que nós temos uma dinâmica de empresa, né? É uma dinâmica de empresa. E aí, só para que vocês aí que estão nos assistindo aqui nesse debate, para que vocês possam ter uma percepção em relação ao Estado sendo uma empresa,
Vocês podem, em qualquer delegacia, vocês vão ver do lado da mesa do delegado, até mesmo no mural, assim, na parede, pontos, né? Pontos de produtividade. Ou seja, se você encerrar um inquérito, você ganha um ponto. Se você conseguiu arquivar inquérito ou relatar inquérito, você ganha tantos pontos. Ou seja, é um critério de pontuação. Então, nesse ponto, o princípio de eficiência, né, administrativa, né, que foi inserido para trazer uma eficiência empresarial, né, para o Estado, acabou sendo transferido também no poder punitivo. Então, vejam, hoje em dia o poder punitivo ela tem uma estrutura empresarial de punição. Ou seja, quanto mais pune-se, mais pontos tem. E tem até, inclusive, bônus para os agentes públicos, né? Então, assim, quanto mais o delegado, né, punir, não até mesmo, né, essa questão de investigado. Bom, vamos parar de ser crianças aqui, né, gente? Por favor, né? Todo mundo tem adultos esclarecidos, não é investigar. O inquérito em si, por simplesmente ele existir, já é uma punição, né? Então, o delegado, mais ele punir, né, de forma direta ou indiretamente, acarreta, né, uma pontuação de produtividade. E desse ponto, né, o que isso acarreta para o direito administrativo em relação ao bem jurídico, né? Nós temos, então, uma dinâmica que praticamente todos os autores dizem, né, que temos um bem jurídico chamado moralidade pública, né? Isso é um tanto quanto que, claro que eu estou colocando coisas para provocar, né? Não adianta a gente estar aqui no ciclo de debate para que a gente apresente tudo aquilo que está no livro. Você pega um livro aqui e lê, né? Então é importante a gente trazer o debate para que a gente venha a trazer ideias, né? E trata uma maturação intelectual. Perfeito. Aí você coloca a moralidade pública como sendo muito vinculada ao que é o compliance. Veja, uma dinâmica um tanto quanto interessante, né? Tem até um rapper que tem uma parceria, né? É o Kanye West, né? Junto com a Adidas. Ele começou a falar frases antissemitas e a Adidas está querendo fazer uma rescisão contratual dele de mais ou menos uma margem de 1 bilhão, né? E entende isso como sendo importante, né? Por conta da imagem que a Adidas tem que trazer para o público em geral para poder vender, né? Ou seja, isso é uma questão de compliance, né? Uma imagem pública, então da forma como é visto pelos consumidores. Da mesma forma que a administração pública, pelo menos a meu ver, em relação à percepção em relação à moralidade pública como sendo um bem jurídico estruturado, hoje em dia se mostra demasiadamente claro esse viés empresarial. Isso acarreta uma série de consequências. Por exemplo, primeiro, que nós afastamos bastante garantias, né, penais, processuais penais, para que venha a punir o agente, flexibilizando princípios ou até mesmo limitações ao poder de punir. Exemplo, né? Estou aqui, né, com um lápis, um mero lápis, não, um lápis aqui, lápis. Se eu estou na administração pública, eu subtraio um lápis, é crime de peculato. Você não pode acionar a questão do princípio da insignificância, né? Mas se você colocar na questão do civis, né, um lápis subtrair um lápis, dificilmente será punido, né? O direito penal vai afastar essa punição. Então, veja, né, essa questão, inclusive, foi até muito debatida em provas, concurso, em relação à questão da moralidade pública, né? E nesse ponto da nova lei, ela acarreta uma dinâmica de trazer inovações referentes aos contratos públicos importantes para a manutenção dessa moralidade pública, né? E aí, nós temos aqui uma série de discussões em relação ao que veio a inovar e ao que veio a retroceder, né? Porque muitas pessoas vêm até me perguntar assim, Thiago, então, você pode falar um pouco das inovações do direito penal? Peraí, vamos lá. Está muito amplo. O que melhorou, piorou. Porque tratar de evolução no direito penal é uma coisa diferente, difícil, né? Eu vejo até no direito administrativo sancionador um pouco também difícil nós tratarmos de evolução, né? Porque tem muito mais involução do que evolução, né? Hoje em dia, nós temos uma questão de retorno e
enfrentamento de questões que ainda não foram enfrentadas, né? Essa idas e vindas é bem interessante, né? Então, uma questão por hora, né, em relação à moralidade pública, isso é o que queria trazer para vocês em relação a hoje, né, esse ponto, né? Eu devolvo a palavra aí para o presidente para as novas provocações aí, que sempre, né? Estou vendo aí que está deixando até os professores um pouco enrolados aqui para poder, né, trazer a resposta. Mas assim, é interessante abordar essa questão, porque parece que o direito administrativo não dialoga com as inovações positivas que encontramos no direito penal. Você falou, por exemplo, do próprio direito administrativo sancionador, né? A lei menciona, né, que devem ser observados os princípios do direito administrativo sancionador. Só que a gente não encontra no desenvolvimento da lei nada além de contraditório e ampla defesa, como se direito sancionador fosse só contraditório e ampla defesa. Não paridade de armas, não culpabilidade, lesividade, que talvez seja a grande questão, né? Então, assim, se você tivesse que olhar para 14.133 e pensar, olha, isso é inovação, isso foi positivo na lei. O que você traria para a gente de inovação, Thiago? Olha, realmente, essa questão aí, né, de princípios de direito administrativo sancionador, ela está sendo bastante transferida, porque, assim, simplesmente existe um vácuo, né, que não foi bastante construído em relação a isso, mas uma coisa bem interessante é que estamos transportando esses princípios limitadores do direito penal. Então, como é um ramo, né, que traz uma grandiosidade de garantias, é extremamente positivo para essa questão de punição do direito administrativo sancionador. Agora, uma dinâmica, né, que nós podemos colocar como importante, né, para essa nova lei de licitações é justamente a questão de que ela trouxe uma maior facilidade, né, uma reorganização, né, bastante interessante, bem verdade, né, para que nós possamos ter uma codificação mais, como posso dizer, mais simples, mais entendível e mais coerente, né? E essa coerência não significa que seja algo totalmente positivo, né? Por quê? Porque se a coerência do Estado hoje, por isso que eu fiz aquela questão de história, né? Em um ambiente empresarial de eficiência, um Estado arrecadador, parece bastante coerente colocar punições ou até meios para que trate de melhorar a arrecadação e, por óbvio, né, o serviço público de forma mais corrigível pelo direito penal, né? Ou seja, você seria um pouco mais claro, né? Se eu incluo medo, se eu incluo reticências, se eu incluo punições, né, de forma que dificulte a qualquer processo, né, de impossibilitar de algum contrato chegar até o final de forma sadia, ou até mesmo se imponha sanções que possibilitem que o empresário venha a cumprir o contrato tal como foi contratado, né, dentro dos princípios de moralidade, eficiência, publicidade. Então, parece-me que é algo extremamente positivo colocar uma legislação penal em que isso, na lógica estatal, né, de arrecadação, que isso é bastante claro, né, se impõe aqui no cotidiano. Então, parece-me que isso foi positivo, essa reorganização, essa melhor percepção dos objetivos do Estado em relação à lei penal. Então, isso para mim foi positivo. Se você tivesse que destacar do ponto de vista de retrocesso mesmo, assim, o que você acha que foi muito negativo em relação à nova lei de licitação? Negativo, você me coloca aqui numa posição aqui de mostrar exatamente meu pessimismo, né? Porque um criminalista ser otimista só se ele tomou
várias doses de, como dizem meus clientes, tóxico, né, para entender, né, que essa legislação aqui penal que nós temos aqui hoje é positiva, né? Só para que vocês possam né, entender questões, por exemplo, assim, absurdas da lei penal, um pontinho, né? Hoje em dia nós temos uma pena mínima de 10 anos para quem faz uma chapinha japonesa, né? Lá no artigo 273, e a pena mínima de homicídio é 6 anos. Né? Só para entender a coerência, né? Um pontinho, né? Na incoerência da legislação penal. Então, especificamente da 14.133, né? Nós temos como ponto negativo justamente essa necessidade de punição desprestigiando o próprio direito administrativo. Né? Como você bem disse, nós temos o direito administrativo sancionador, né? Que é algo extremamente importante, que é algo que poderia trazer benefícios para a própria administração pública que não foi explorado. Né? Porque, veja, e vamos colocar uma questão bem simples, né? Se você tem o seu celular subtraído na rua, subtrai o seu celular, o seu interesse é ter seu celular de volta. Pelo menos parece-me coerente, né? Você devolver o seu celular, né? A legislação penal simplesmente ela tem uma redução de pena pela devolução do celular, ou seja, ela não resolve o seu problema de devolução do celular, ela só dá uma resposta, né, simbólica, porque o camarada ele simplesmente vai vender o celular, vai arrecadar, enfim, vai acontecer isso. Nessa coerência aqui de legislação penal no direito administrativo, nós não temos exatamente o propósito específico da administração pública, que é ver os seus contratos cumpridos de forma sadia. Por quê? Porque se acarreta alguma inviabilização de um contrato por uma série de fatores, inclusive criminosos, né? O que a legislação faz? Pune, coloca o camarada na cadeia e a estrada vai ficar sem estar asfaltada, os hospitais não vão ter lá os seus serviços prestados, a ponte vai ficar incompleta, ou seja, tudo aquilo de obras e serviços que a administração pública tem e necessita, não vai ser cumprido, pelo menos olhando sob a ótica do direito penal. Então, talvez o direito administrativo sancionador poderia trazer uma resposta melhor do que o direito penal. Outro ponto também de crítica que eu tenho é que a legislação aqui da 14.133, ela aumentou absurdamente a pena justamente para inviabilizar o acordo de não persecução previsto ali no 28A do CPP. Por quê? Porque ali, se você observar todas as normas, né, do penais, claro, né, todos ali com pena de 4 a 8 anos. Por que 4 anos? Ele tirou assim da cabeça do nada? Não. Porque justamente ali, no 28A, está dizendo a pena mínima não pode ultrapassar o lapso temporal de 4 anos. Tem que ser até 4 anos. Se for de 4 para cima, não pode de acordo de não persecução. Mas aí é que estaria o grande ponto importante para a lei. Teria que ter esse acordo de não persecução, porque é o seguinte, é a questão da lógica de mercado. Se você quer que o contrato seja cumprido e teve alguma violação à administração pública, né, aos administrados, você coloca no acordo para que o contrato seja cumprido mediante multa. Olha. O que a sociedade vai ganhar se o empresário for preso? Nada. É a mesma coisa, né? Que isso acontece bastante lá no meu escritório, né? Lei Maria da Penha, né? Chega lá, o indivíduo ele é preso e a vítima ela chega lá ligando para o meu escritório pedindo pensão. Falo, minha senhora, mas como é que o meu cliente vai pagar a pensão se ele está preso? Não faz o menor sentido. Né? Tudo bem, eu entendo a dor da senhora, né? Eu sinto bastante, mas pela lógica financeira, não faz qualquer coerência. Né? Prender o empresário, inviabilizar o negócio dele e a expectativa de que o contrato, o serviço e a obra seja concluída. Né? Então, parece-me que esse ponto foi muito ruim em relação à nova lei. Né? Outro ponto ruim, né? Outro ponto ruim aqui que eu vejo aqui na nova lei, né?
tem aqui um ponto, né, que até é o 337O, né? Interessante, né, que agora o Código Penal tem 337A, B, C, D, E, F, G, H e J, ou seja, quase o alfabeto, né? O pessoal já está, né? Cada vez a minha disciplina aumenta mais a legislação e reduz a minha carga horária para lecionar. Tá ótimo, mas deixa isso para lá, né? Então tem aqui, omissão grave de dado ou de informação por projetista, né? Ou seja, se o projetista ele foi lá e deu uma informação, né, omissa, que foi grave, né, de um dado de projeto, erro de projeto, ele vai ser preso a cometer crime aqui, né, que tem que 4 a 8 anos. Ou seja, nós temos aqui uma questão que o que mais tem na engenharia é erro de projeto. É o que mais tem, né? Eu fui fazer uma obra aqui em casa e teve erro de projeto. Ou seja, qual vai ser o engenheiro, né, que vai fazer projeto para administração pública com um artigo desse? Só se ele não conhecer a legislação penal. Né? Porque, assim, só um fato interessante em relação à questão de responsabilidade. Hoje, né, se vocês não se deram conta, nada é culpa de ninguém. Sempre tem algum culpado. Caiu uma chuva pra caramba aqui no Rio de Janeiro. Inundou tudo. Pô, tem um monte de culpado. Eu falei, gente, será que existe a possibilidade de não existir culpado? Foi simplesmente fenômeno da natureza. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Já pararam para pensar nisso? A gente sempre quer selecionar um culpado por ter acontecido um desastre. Né? Então, o que se vê aqui, né, tem um problema responsabilizar um engenheiro, né, pelo projeto ruim, né? Mas vai prender? Parece-me que é um excesso, né? Parece-me que é um excesso, tá? E aí, né, eu poderia aqui ficar a noite inteira colocando aqui erros na legislação penal, né? Eu só selecionei aquilo que realmente, né, me saltou os olhos. Isso aqui vale a pena a gente falar, né? Então, essas são as minhas considerações aí, né, para a nova Lei 14.133 de 2021. Obrigado, hein, Thiago. Eu achei até interessante a técnica da lei que preferiu, em vez de tratar os tipos penais na própria 14.133, ela preferiu lançar um capítulo novo no Código Penal e deixou só as sanções administrativas. E nas sanções administrativas, ela até incorporou alguns elementos do direito administrativo sancionador, né? Que ela manda aplicar 13.655, prevendo as circunstâncias agravantes, atenuantes, afins, mas ainda há um certo retrocesso, ainda há uma certa tentativa de um punitivismo muito forte em licitação em contrato, que eu não sei se de fato atende ao interesse público da manutenção dos contratos ou não. Bem, essas foram as grandes questões que eu acho que todos nós trouxemos. Alguém quer fazer mais algum comentário de encerramento? Flávio, Oscar, Thiago? O professor Emerson, só queria agradecer aí a participação aí do doutor Tiago. Achei muito interessante o que ele falou quanto à questão do desprestígio do direito administrativo pelo direito penal, e aí, inclusive, trazer um aspecto concreto que eu acho que o professor Flávio vai concordar comigo. Quais são os principais precedentes que orientam você fazer uma contratação direta de licitação? São os precedentes jurisprudenciais formados em habeas corpus, inquéritos penais originários do Supremo ou até ação penal originária. Hoje, se você quer saber a administração pública pode celebrar a contratação direta, não se busca orientação no Tribunal de Contas da União ou outros órgãos de controle. Vai se procurar jurisprudência, e a jurisprudência é sempre um inquérito originário de algum deputado julgado no Supremo por um ato que era praticado quando prefeito, um habeas corpus, e muitas vezes o habeas corpus do Supremo julgado contra a denegação de habeas corpus do STJ. Então, realmente, eu fiquei muito impressionado com a fala do professor Tiago. Realmente muito interessante. Há um desprestígio do direito administrativo e até um empoderamento do direito penal, já que se a gente, o administrador público,
quiser saber se ele pode fazer a contratação direta, tem que estudar direito penal antes, e não direito administrativo. Muito bom. As contratações indiretas também são algo que nós não discutimos aqui, mas também é um tema que eu acho que é importante, que eu acho que a lei avançou pouco. Nós mantivemos lá na contratação inexigível os mesmos elementos da lei anterior, trazendo algumas normas que dão um pouco mais de especificidade nas contratações especializadas, mas ainda mantivemos aquele rol que eu nem vou falar que é taxativo, porque ele é quase exemplificativo, né, de contratações que são dispensadas, né, fora aquelas que são, perdão, que são dispensáveis, fora aquelas que são dispensadas em matéria de bem público. Eu acho que a lei também podia ter avançado um pouco mais disso. São tantas hipóteses de contratações dispensáveis que você, na realidade, extingue o princípio da obrigatoriedade de licitação e contrato, dependendo da matéria ou do objeto que você tiver. Acho que a lei também podia ter avançado um pouco melhor nisso. Eu acho que eu me referi mais ao Tiago, eu sou um pouco mais pessimista em relação ao novo marco legislativo do que o Flávio e o Oscar acabou sendo. Eu acho que depois de 30 anos, né, se esperava que a lei, fazendo um trocadilho com o dia da edição dela, não fosse uma mentira, não fosse um avanço simulado, né? Mas que ela, de fato, trouxesse alguns avanços que eu acho que ela acabou sendo limitada. Não sei a perspectiva de vocês, mas eu fiquei com uma sensação de que gostaria de melhores avanços. Particularmente, acho que os avanços da lei de improbidade administrativa, que todos criticam, Flávio, para mim foram mais interessantes, foram de acordo com a jurisprudência do STJ, e eu prefiro mais os avanços da lei de improbidade do que os avanços da lei de licitação. Só algumas palavras aqui finais, Emerson, disso que vocês falaram. Primeiro, time de estrelas, você arrumou aqui excelentes as considerações do professor Oscar, do professor Tiago, um baita de um aprendizado aqui. Me faltou ficar procurando um papelzinho para anotar aqui algumas coisas. Peguei um celular aqui, fui fazendo umas anotações. Até a gente estava falando do meu manual de direito administrativo, já tem aqui terceira edição, eu anotei umas falas, anotei algumas que vai para lá. Então, brilhante aí o grupo que você formou aqui, sou um patinho feio aqui dessa equipe. Só comentário, mas quando 2 pontos. A lei de improbidade eu concordo plenamente, a galera critica, eu sou super a favor. Lei de licitações, apesar de eu ser otimista, como eu falei, calma lá, também é aquela história. Eu tô tentando enxergar o copo meio cheio, o copo não tá cheio. Eu estou só tentando enxergar dessa forma. Tinha muita coisa para melhorar, depois de 30 anos a gente esperava muitos mais avanços, óbvio, mas da forma como veio, fala, ok. Só daí uma última fala, Emerson, agradecendo a participação de todo mundo, quem acompanhou. Você falou da dispensa, um fato curioso, a lei foi editada em 1º de abril, 1º de abril, acho que foi uma quinta-feira, se não me engano, depois eu confirmo. Eu estou na consultoria administrativa, né, na segunda-feira, ou seja, foi na quinta, então sexta, final de semana, na segunda-feira veio uma consulta de um órgão consulente falando, já podemos aplicar a nova lei? Eu lembro que eu falei, caramba, nunca vi isso, né? Normalmente o gestor público ele quer segurar, ele quer até o último minuto, ele não sabe nem da lei. E eu lembro que eu falei, que órgão proativo, né? Daí que me caiu a ficha por que ele queria. O que ele queria era fazer a dispensa por valor, que aumentou o patamar. Antes era um valor mais baixo, então ele estava louco para fazer dispensa por valor, porque ele inclui um monte de contratação que ele estava tendo que fazer licitação, ele ia parar o procedimento na hora e ia jogar tudo para dispensa no valor. Então é isso que você falou, tem tanta dispensa que, em regra, porque eu analiso, o gestor ali, ele torce para conseguir enquadrar em alguma daquelas hipóteses ali. Embora, de novo, o copo meio cheio da nova lei, eu acho que ela trouxe um rol de detalhamentos do que precisa ter, pelo menos eu tenho falado isso nas minhas palestras. Eu acho que o gestor ele tem que não enxergar a dispensa de exigibilidade como dá para fazer de qualquer jeito. Eu acho que é o contrário. Como é exceção, o rigor procedimental tem que ser muito maior do que a regra, que é a licitação. Então, eu acho que a gente tem, às vezes, aqui a oportunidade, ok, não avançou, não, mas tentar passar a gente que dá aula, que atua, tentar passar uma mudança de mentalidade em alguns aspectos que talvez foram os mesmos, mas é a chance da gente falar, opa, vamos começar do zero? Aquela brincadeira de dieta, de promessa de ano novo. A partir de 1º de janeiro, vamos fazer diferente? Então, acho que a gente tem essa oportunidade. Mas, Emerson, obrigado aí pela oportunidade, riquíssima, e parabéns a todos que aqui na sexta-feira estão acompanhando, estão aqui assistindo. Um grupo ótimo, Emerson. Obrigado.
Nada, Flávio. Eu que agradeço tanto o Flávio, quanto o Oscar, quanto o Tiago pelas as grandes debates hoje. Claro que não, a gente não encerra as discussões, tem muito mais coisas que a lei trata. Eu fico pensando, cada hora que alguém fala alguma coisa, eu fico pensando agora, Flávio, estava pensando no contrato de eficiência, né, que é um instrumento também que eu acho que a lei trouxe, que é bacana, que você prevê a remuneração do contratado pelo resultado que ele traz para a administração pública. Existe um universo de instrumentos, né, o estímulo às startups, né, que a lei também traz. Eu acho que existe uma série de instrumentos na lei que são possíveis de serem utilizados de formas positivas. Mas eu acho que tem algumas estagnações. Eu não gostei do corpo administrativo, né, a ideia de criar vários agentes específicos no processo licitatório, ainda permitir a contratação de empresas particulares para prestar serviço especializado na licitação em si, que eu acho que a gente precisa ainda debater, amadurecer e ver agora, né, que a eficácia da lei vai alcançar plenitude, né, nesse ano, em que medida ela vai ter uma aplicação, principalmente pelo Tribunal de Contas, principalmente pelas instâncias controladoras, que modele ela para alcançar esses efeitos potenciais. Eu pergunto se alguém na plateia tem alguma dúvida que quer tirar, aproveitar que eu vou falar ao contrário, Flávio, vocês que são meu time aí de estrela, aproveitar que hoje a gente tem nessa sexta-feira, a noite chuvosa no Rio de Janeiro, esse time aí de estrela, se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário em relação à licitação em contrato. Olha que eu vi membro da Comissão de Direito Administrativo aqui, né, Oscar? E tem mestrandos do PPGD também. Nenhuma dúvida, gente? Dimitri. Só um comentário, professor. É porque a 866 parecia muito engessada para muitas coisas. Aí, quando você vê, por exemplo, o credenciamento, desculpa, pré-qualificação, parece que são 1000 outras possibilidades que você pode utilizar. Entendeu? Então, acho que eu vejo com bons olhos. E é isso. Sim, eu acho que tem instrumentos importantes. Mas, assim, eu não sei, é porque você é muito jovem, Dimitri, mas para todos nós que estávamos lá há 10, 15 anos, estudando ali, até mais, e esperando que surgisse uma lei nova que trouxesse, por exemplo, é uma lei de mais de 200 artigos, não sei se o Oscar, o Flávio, o Thiago vai concordar comigo. Então, é uma lei que, assim, nós esperávamos que ia ser uma lei que ia burocratizar menos, mas tem muito mais normas procedimentais na lei, que eu não sei se é tão bom. Eu tenho lá minhas dúvidas, tal qual a Patrícia Batista, se de fato esse fetiche pelo legalismo gera efeitos na licitação de forma a evitar a corrupção, né? Se talvez se o processo fosse menos engessado, né, você teria menos corrupção, porque na verdade você cria dificuldades para vender a facilidade. Eu acho que a lei acaba criando a dificuldade para vender a facilidade. O processo é tão rígido, é tão formalista, que você facilita, dependendo da comissão de licitação, dependendo do acerto entre ajustes públicos e privados ali, dos sujeitos públicos e privados ali, uma certa pesquisação. Mas eu acho que tem potencial, Dimitri. Eu acho que, como o Flávio falou de uma forma muito certeira, depende muito mais de uma hermenêutica do que o que está no texto da lei. Eu reforço que eu sempre falo em aula, né? A gente tem que ter cuidado de achar que o operador do direito ele é como se fosse um operador de carga, como se simplesmente extraísse a norma do texto e aplicasse de forma mecânica na exegese lá da interpretação do século XVIII. Não. O papel de vocês são de intérpretes, ou seja, de extrair a potencialidade da norma e de tentar trazer a máxima eficácia dela possível, de acordo com os princípios, de acordo com os valores que regem o sistema. Então, também concordo com você, acho que ela tem potencialidade. Mas lembra que a cultura administrativa é de Casagrande Senzala, é de donos do poder, ainda é do homem cordial. A gente já tem um problema de cultura administrativa que repercute na aplicação. Nós temos uma pergunta aí. Fábio, você pode ler, por favor, professor? Deixa eu ver. Com a nova lei de licitações, quais as ferramentas de atuação que a administração pública tem para evitar a seleção da proposta manifestamente inexequível? Nesse sentido, a administração pública age de alguma forma a oferir um mínimo de lucro líquido por parte do primeiro colocado? Vejo que é um ponto a se preocupar, pois isso está diretamente atrelado à boa execução do objeto. Tatiane Alves. Tatiane, sobre um ponto que, de novo, eu, com meu olhar otimista da nova lei que envolve isso, Tatiane, ela trouxe uma preocupação maior
em relação ao 8666, no que tange, por exemplo, talvez o ponto, um dos maiores gargalos, como eu mencionei, dos erros, do superfaturamento, ou o oposto aqui, proposta manifestamente inexequível, passa pela fase de planejamento. E a fase de planejamento, um dos aspectos primordiais dela é a pesquisa de preços. E o ponto talvez positivo da lei foi ela trouxe um detalhamento maior sobre pesquisa de preços, adotando até a jurisprudência do TCU, da ideia de cesta de preços aceitáveis, que, claro, a regulamentação pode ampliar, mas que, na prática, para a União isso não é novidade. Mas para Estado e município, talvez, não sei se você atua na área ou não, Tatiane, mas é muito comum, criou-se um mito equivocado, causado pelo próprio TCU, ele causou esse mito lá atrás, ele tenta corrigir hoje em dia, de que pesquisa de preços são 3 fornecedores. É isso, criou-se esse mito que você manda 3 e-mails para 3 fornecedores e pronto, a pesquisa de preços está feita. E foi o TCU que fez justamente esse entendimento. Ele tenta hoje em dia rever, cria a Constituição de Cesta de Preços Aceitáveis, mas qual é o problema? Pesquisa de preços mal feito gera superfaturamento e gera dúvidas ou até questões sobre ser uma proposta inexequível. Às vezes o sujeito ele coloca uma proposta que, se eu pego os parâmetros percentuais estipulados por lei, as presunções que o próprio legislador traz, ele traz na lei, Tatiana, uma presunção de ser inexequível com percentual para obras de serviços de engenharia. A regulamentação federal, que fala do menor preço e tudo mais, ampliou para... Isso não está na lei, mas ampliou essa presunção de inexequibilidade também para as contratações em gerais. Se não me engano, na lei, não vou lembrar de cabeça, não sei se está 70%, na regulamentação está 50%, ou seja, abaixo de 50% do preço de referência é considerado inexequível. Mas, de qualquer maneira, cabe à administração pública aferir. Mas o meu ponto é, às vezes o sujeito está com um preço muito abaixo, mas o problema, ele está muito abaixo porque aquele é o valor real de mercado. O problema está a pesquisa de preços que foi mal feita. Por que era comum, às vezes, principalmente um município pequeno? O município mandava lá e-mail para o fornecedor. Eu quero saber quanto que você faz no preço do computador. O sujeito, se ele tem interesse em participar da licitação, ele sabe que esse e-mail é porque vai ter uma licitação. Ele vende o computador por 2.000, ele manda para a administração, que é por 3.000. Porque ele sabe que jogando mais alto, o preço de referência fica mais alto. Ficando mais alto, ele consegue mais dinheiro da administração e outra, ele consegue mais gordura para queimar, para ter um preço mais baixo na licitação. Então, a forma como a pesquisa de preços vinha sendo feita sempre foi um problema. Eu falo, minha esposa ela é auditora do Tribunal de Contas, eles fizeram aqui uma metodologia de pesquisa de preços para aquisição de medicamentos. Eles fizeram um passo a passo, uma cartilha. Essa cartilha reduziu uma pesquisa de preços de um consórcio público dos municípios, que eles iam licitar, em mais ou menos 30 milhões o preço de referência feito. Meu ponto é, e eu extrapolo sua pergunta até, Tatiane, sobre questão de evitar seleção de proposta manifestamente inexequível, a lei tem, reitero, ela tem alguns parâmetros, mas o ponto principal, e aqui é os 2 pontos, seja inexequível, seja superfaturado, é uma pesquisa de preço sólida, bem feita, com cautela. É o que eu falo. O gestor ele tem que dedicar 80% do tempo dele no planejamento. Se ele faz isso bem feito, os outros 20% fluem. Porque se ele faz isso bem feito, ele consegue evitar isso. Ele consegue tirar licitante aventureiro, ele consegue ver se de fato é inexequível, ele consegue ter mais robustez para verificar, peraí, isso daí não tem como ser feito. Porque eu fiz uma pesquisa séria, eu sei que todo mundo no mercado está praticando isso. Esse preço só se justifica, talvez, se ele tem um maquinário, enfim, daí a possibilidade que a lei também faz dela investigar, ou seja, eu tenho uma presunção de inexequibilidade, mas cabe à administração pública averiguar. Então, ela não foi focada tanto a lei sobre isso que você perguntou, Tatiana, de verificar especificamente ser inexequível. Ela trata ainda de presunções. Mas eu acho que o que ela trouxe de robusto, que pode evitar isso, é uma pesquisa de preços mais consolidada, que no âmbito da União não é novidade, a gente já tinha regulamentação que trazia tudo isso, num geral era feita, na grande maioria, de maneira adequada,
mas a realidade de estados e municípios era outra. Eu espero que mude com isso daí. Alguém quer complementar? Oscar, Thiago? Não? Se eu complementar, eu vou tirar a animação aqui do pessoal, porque eu sou muito pessimista. Vocês conseguem ver o copo meio, né, meio cheio, eu só vejo meio vazio. O direito penal Também ele estou é assim, Thiago. nebuloso, frio, Eu também estou gelado. assim. Eu acho que o problema da inexecuibilidade dos contratos, eu acho que não é um problema que envolve só as medidas normativas, envolve um acerto e um ajuste entre os atores, né? Eu acho que o problema ainda em licitação e contrato é a gente pensar no papel regulatório que as licitações e contratos têm e entender que a lei é um aspecto dessa regulação. Ou seja, às vezes a gente ainda coloca a expectativa na norma e nas instâncias que vão aplicar a norma, como o Tribunal de Contas e como o Poder Judiciário, esquecendo que talvez o papel mais importante, às vezes, não é nem da própria instância que está promovendo a licitação, mas a instância que está regulando a contratação como um todo, ou seja, que está fiscalizando o exercício da atividade ao qual tem sido aquela contratação. Eu acho que enquanto a gente não tiver um ajuste em relação a isso, a gente vai encontrar dificuldade nas contratações públicas. Tem um componente do acerto entre a estrutura cabível? Tem. Por isso que até me surpreende, né? A lei traz o Portal Nacional de Contratações Públicas, né, como a grande panaceia para a publicidade, ordenança e garantia das contratações públicas, mas eu ainda acho que assim, o problema não é bem do desenho institucional, é mais dos sujeitos do comprometimento deles em relação a isso. Tiago levantou a mão? Pois não, Tiago, desculpa, eu pensei que Não, você ia tudo falar, por bem. isso que eu falei. Eu levantei a mão, sim, porque quando você estava falando, né, e também teve uns comentários aqui, acho interessante, é que o que eu vejo, né, na administração pública, né, pelo menos sobre a ótica aqui do meu trabalho, é que existem dois grandes erros hoje na administração pública que parece-me que mostram a sensibilidade dessa lei, né? O primeiro erro que eu vejo é a percepção de que o Estado ele é uma empresa, ele precisa dar lucro, né? Isso acarreta uma série de fatores, né? Porque, na verdade, o principal aspecto do Estado não é para gerar lucro, né? Justamente para trazer bem-estar social, trazer serviços públicos de qualidade, atender às necessidades da população. Então, me parece que essa lei ela foi construída justamente para poder trazer um aspecto um pouco mais empresarial, né? Esse é o principal ponto que eu vejo que foi um erro da legislação, que ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados, né? Não é de todo ruim, mas precisa ser melhorado. O outro aspecto que eu vejo também que é um erro hoje da administração pública, e também reflete aqui nessa lei, é justamente não fazer o caminho, não fazer o caminho inverso, né? Parece-me que é uma lei que trata da percepção da administração pública para o administrado, mas tem que ser inverso. Tem que ser o administrado para a administração pública. O que o administrado precisa entender isso para que a administração pública venha fornecer. Nós fazemos aqui uma análise aqui dessa lei, né, dessa parte de contratos de licitação pública, levando em consideração a administração pública, né, e não administrado. Isso acaba acarretando uma série de fatores ruins, que da percepção penal traz justamente essa dinâmica de ampliar a pena e não resolver as questões de contratos não finalizados, não resolvidos, né? Por exemplo, né, nós temos ali uma questão horrível que aconteceu no Rio de Janeiro do Comperj, né? Se vocês forem, né, no município de Itaboraí, que foi todo estruturado ali, pelo menos para que tivesse ali o Comperj, né, a refinaria, tudo ali, né, tiveram na época grandes empreendimentos. Se for hoje lá na cidade, a cidade ela estagnou, né? Ela simplesmente não avançou. Então acaba que sob a ótica empresarial, parece-me que faz muito sentido, né, a questão do Comperj não ter avançado, mas uma questão social, uma questão melhor para os administrados, será que não seria importante
trazer esse serviço público que não necessariamente traria um lucro que atendesse aos anseios da empresa pública Petrobras, né? Enfim, empresa pública, estou falando assim de forma muito informal, tá? Não qualificando-a. Então, me parece que um dos erros, né, dessa lei 14.133 foi essa questão de não ter a ótica pública, né, para satisfazer os anseios. E, sob a ótica da contratação, né, o professor Flávio colocou muito bem, né, trouxe uma série de questões de dispensabilidade, de inexigibilidade de contratações, que faz todo sentido no aspecto empresarial. Ou seja, nós atenderemos os anseios o quê? Da eficiência. Mas os outros aspectos, né, de administração pública também são importantes. Eu não estou dizendo que o aspecto de eficiência não seja importante, é importante. Mas e os outros? Né? Então, acaba trazendo essa dinâmica, né, empresarial para o Estado, que hoje me parece que ainda está em voga. Né? Não estava sendo discutida a questão, por exemplo, né, até no governo anterior, da educação online, né, do ensino fundamental e médio online, né, sob a justificativa de que iria atender uma maior quantidade de público em terras distantes, enfim, ou seja, ótica empresarial. Né, não temos uma análise pública. Então, é justamente essa parte aí que me traz um tanto quanto de pessimismo. Né? Otimismo, eu acho que eu nunca vou conseguir ser otimista. Né? Não tem como. Precisamos mudar de área, hein? Mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Se ninguém tiver, eu vou encerrar esse nosso ciclo de debate, que eu acho que foi bastante profícuo. Foi interessante ter visões díspares em relação à nova lei de licitação e contratos. Tentou aqui passear por alguns aspectos. Eu gostei dessa dinâmica de debate, acho que funcionou bem, acho que tornou menos enfadonha a discussão do tema. E agradecer a todos e todas que participaram, né? Aos meus queridos alunos da graduação, da pós-graduação, e agradecer aos membros da Comissão de Direito Administrativo que estão ou estiveram aqui, eu vi algumas pessoas, né, Oscar? Agradecer a todos vocês e chamar a atenção que o nosso próximo ciclo de debate de direito administrativo de 2023 vai ocorrer na sexta-feira do dia 24 de março, às 6 horas também. Dessa vez, Flávio, um tema para tacar fogo no parquinho, reestatização, né? A proposta aí do governo de reestatizar algumas estatais, o que alguns dos nossos colegas em debate vão achar sobre a questão. Obrigado de novo, Flávio, Oscar, obrigado, Tiago, pela presença, obrigado a todos e todas. Eu faço o encerramento formal aí do nosso encontro.